Bem, olha só, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem que afirma ter tido acesso ao áudio gravado na cabine do avião da Voipass, que caiu em Vinhedo, agora no dia 9 de agosto, e dá até detalhes do que teria nesse áudio. Acontece que a Força Aérea nega que qualquer jornalista tenha tido acesso ao material. E aí, vazou? Complicado, né? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Bem, para falar sobre isso, estarei aqui com Sofia Labanca e sua lente vermelha. Salve, Sophie! Estamos todos travados hoje aqui. Hoje estamos com problemas técnicos, mas estamos te ouvindo bem, creio eu. Espero que estejam me ouvindo bem. Vamos lá. A gente está falando do Jornal Nacional de ontem, dia 14 de agosto, e que ele veiculou uma reportagem sobre a queda do avião da Voipass, né? Aquele avião ATR 72-500 que caiu na tarde do dia 9 de agosto em Vinhedo, deixando 62 vítimas. Acontece que, durante essa reportagem, foi dito que eles obtiveram acesso a áudio da Caixa Preta, né? Então, vamos dar uma olhada nessa reportagem e ver o que ela diz. Vamos lá, tá na tela, é do Jornal Nacional. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a informações do gravador de voz do avião da Voipass que caiu com 62 pessoas a bordo. A reportagem é da Gilconda Brasil. O Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo do CENIPA transcreveu as conversas entre o piloto e o copiloto registradas pelo CVR, o gravador de voz da cabine. São cerca de 2 horas de transcrição. Investigadores ouvidos pela TV Globo dizem que a análise preliminar do material indica que o ATR 72-500 perdeu altitude de forma repentina e que apenas pela análise do áudio da cabine não é possível identificar no momento uma causa aparente para a queda. Ao perceber que o avião estava perdendo a sustentação, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou ao piloto o que estava acontecendo. Disse que era preciso dar potência, uma tentativa de estabilizar a aeronave e impedir a queda, o que não foi possível. Da constatação da perda de altitude até o avião cair no chão se passou cerca de 1 minuto, tempo em que a tripulação tentou reagir. Gritos finalizam a gravação. O ATR 72-500 tem as hélices na parte de cima da fuselagem, muito próximas da cabine de comando, o que, segundo investigadores, provocou excesso de barulho e aumentou a dificuldade para compreender os diálogos. Mesmo assim, eles dizem que não identificaram sons de alerta característicos, como, por exemplo, da presença de fogo, falha elétrica ou de pane no motor. Pelos dados iniciais, a formação de gelo nas asas, hipótese apontada por especialistas como uma das possíveis causas do acidente, não foi confirmada nem descartada. Tudo vai depender da análise dos registros das caixas pretas e da combinação dessas informações. O relatório preliminar sobre o acidente fica pronto em 30 dias, prazo em que os investigadores esperam desvendar o contexto da tragédia, considerado hoje por eles como nebuloso. Nossa, que tristeza, né, Sophie? Uma tragédia, né, realmente. Muito. Enfim, esse avião ele tinha feito, parece, 17 voos nas últimas 48 horas, algo assim, né? 24 horas, algo, né? Exato. Agora, é interessante a gente pegar o que eles falaram ali, né? Eles falaram de terem obtido a transcrição da Caixa Preta. Uhum. Acontece que o pessoal da FAB, né, a Força Aérea Brasileira, disse que eles não tiveram isso. Quem cuida disso é o CENIPA, o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes. Sim. E eles lançaram aí uma nota dizendo que não, nenhum jornalista teve acesso a isso aí, não. A gente pode ir lá para a Agência Brasil, que vai dizer ali, ó. CENIPA diz que nenhum veículo de imprensa teve acesso a áudios de voo. Falando ali, a Força Aérea Brasileira, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou nesta quinta-feira, dia 15, em nota que nenhum veículo da empresa teve acesso a áudios, transcrições ou dados de gravadores de voo conhecidos como Caixa Preta, do avião de matrículas PSVPB da Voipass, envolvido em acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na sexta-feira, 62 pessoas mortas, a gente viu essa parte. A nota foi divulgada diante de notícias veiculadas por jornais do país inteiro e nas mídias sociais sobre o que seria uma troca de diálogo entre o comandante Danilo Santos Romano e o copiloto Humberto de Campos Alencar Silva. O CENIPA destaca na nota que segue estritamente os protocolos estabelecidos pela lei
7.565 de 1966 e pelo decreto 9.540 de 2018 e pelo anexo 13 à Convenção da Aviação Civil de 1944. Por fim, a FAB reitera seu compromisso com transparência e seriedade na condução das investigações, bem como com respeito a dores familiares e vítimas de acidentes. O que eles estão tentando dizer com tudo isso aí? Não, a gente não vazou nada. Acontece que, gente, conhecendo os bastidores do jornalismo, se isso tivesse sido uma barrigada da Globo, eles já teriam se retratado, já teriam no mínimo tirado a reportagem do ar, e como a gente acabou de passar a reportagem para vocês nesse exato momento, eles estão confiantes de que o que eles têm é o material legítimo. E eu acho muito mais provável que alguém de dentro do CENIPA tenha vazado isso e que as cabeças estejam rolando lá dentro nesse momento do que realmente não isso tenha sido algum material falso. Eu também queria destacar aqui que se eles tiveram acesso ao áudio, palmas para eles por não divulgarem o áudio. Porque também a gente tem que saber o limite entre o que dá passar informação e o que fazer sensacionalismo. Porque a gente viu, diante dessa reportagem aí do Jornal Nacional, muito veículo de imprensa fazendo sensacionalismo, dizendo tinha gritos dentro do cockpit, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é sensacionalismo. A gente tem que passar informação e não ficar fazendo esse tipo de sensacionalismo. Então, palmas para eles por não terem divulgado esse tipo de áudio. Enfim, eu tenho uma outra informação que eu queria trazer aqui antes da gente encerrar, que daí não está ligada à questão da caixa preta, mas está relacionada ao assunto, que é tentar entender o que aconteceu com esse avião, que é a questão das condições climáticas, né? Uma análise das condições climáticas pela qual o avião passou, feita pelo pesquisador Humberto Barbosa, que é o coordenador do LAPIS, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal do Alagoas. A gente pode ir lá para o UOL, que eles vão falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, tá na tela. Fala sobre a questão de existir uma rota, um trecho dessa rota, que havia uma área crítica, uma zona crítica, onde havia nuvens com menos 40 graus Celsius, e esse frio com água super congelada pode ter contribuído para algum problema na aeronave. Claro, lembrando que o caso ainda está em investigação e não há uma conclusão sobre o que causou a queda do avião que matou 62 pessoas. Mas ele fala que existia essa zona crítica, que ele cruzou por 8 minutos. Nesses 8 minutos, ele perdeu mais de 100 km por hora da sua velocidade. Ou seja, ele entrou com uma velocidade de 403 km por hora e saiu com uma velocidade de 300. Ou seja, essa redução, ele ainda consegue manter um pouco. E considerando de novo, na altitude de cruzeiro, esse tipo de velocidade, ele vai instantes depois cair. Isso aconteceu entre 1h10 e 1h19. Lembrando que o avião caiu a 1 hora e 25 minutos em Vinhedo, isso sem dar qualquer motivo de alarme, de fazer qualquer tipo de pedido de socorro às torres próximas. Esse contexto meteorológico, ele fala que foi agravado ainda por uma questão de alta zona de turbulência e também ventos muito fortes, rajadas de vento naquela altitude, sem contar que após a zona crítica, ele enfrentou uma temperatura de menos 16 graus, ou seja, em questão de segundos, ele variou aí de uma temperatura de menos 40 para 16 graus Celsius. E isso pode ter contribuído também, de alguma forma, para desestabilizar a aeronave. O caso, lembrando, está sob investigação no CENIPA, que deve, nos próximos dias, soltar pelo menos um relatório parcial sobre as causas desse acidente. Bem, tá aí. Então pode ser, quem sabe, esse o motivo, né, pelo qual houve esse acidente. A gente tem que lembrar que, né, fazia anos, né, muitos anos, né, que no Brasil não tinha um acidente aéreo, né, dessas proporções. Complicado, né, Sofia? Exato. A gente ainda não pode bater o martelo com relação a nada, não tem nenhum relatório parcial, apesar de que esse deve sair em breve, e o relatório completo ainda deve demorar. Então, até que a gente possa dizer o que realmente aconteceu... É algo que ainda deve demorar, mas a gente já está tendo aí algumas informações. Agora, sobre ali a questão do áudio, é assim, né? A Globo diz com essa forma, né, de uma certa veemência, que atesta que realmente teve acesso a esses áudios. A gente agradece por não ter colocado, mas parece que esses áudios já estão disponíveis aí em sites internacionais, até de investigação de desastre aéreo, né? Como diz aqui o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador aqui, o Arthur Souza.
Eu não cheguei a checar se realmente já está disponível em outros lugares e, sinceramente, eu não tô a fim de ouvir. Eu também não, bicho. Mas enfim, esse foi mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com Sofia Labanca e sua lente vermelha. Dentro de instantes a gente volta com mais um plantão. Mas enfim, sentimos aqui pela morte de todas essas pessoas. Então o coração do Meteoro está com todos os familiares e amigos. Fechou? É isso.